Boa noite, dando seguimento ao vídeo anterior, eu vou criar a ligação com o MySQL. Então, aqui dentro do Package Models, eu vou criar uma classe com o nome de conexão, pode ser outro nome. Aqui vou eliminar isto que não necessito. E vou criar quatro atributos, ou quatro variáveis, do tipo string, ou seja, uma vai receber o caminho do driver, a string do caminho do driver, e as outras três vão receber a string de conexão com o MySQL. Então vou começar por criar. Estas variáveis serão privadas, private, e serão também final. Private, final. Aliás, private é com letra minúscula. Private final string class driver. Por enquanto terá o valor, não terá qualquer valor. Private final string, e vou dar aqui um nome de URL, que será o caminho da base de dados. Também não terá qualquer valor. Private final string, e aqui será o user da conexão que eu tenho com o MySQL. Também por enquanto não terá nenhum valor. E por último, private final string, e aqui será a password da ligação do MySQL. Estas variáveis podem ter outros nomes. Aqui a classe do driver, eu posso encontrar a string da classe do driver, eu posso encontrar na documentação do MySQL. Então eu desloco-me ao site do MySQL, clico aqui em Documentation, em Connector /J, e seleciono a versão que eu tenho no meu projeto, no meu caso é a versão 8. Eu clico na quinta opção, que é exemplos, e clico na primeira opção, que é obter a conexão através do Drive Manager. Se vier um pouco para cima, eu tenho aqui a string da classe do driver. Então eu vou copiar e vou colar aqui. A URL também tenho na documentação. Será jdbc mysql localhost e barra. Aqui pode ser também o IP da minha máquina, que eu vou colar, e de seguida será o nome da minha base de dados. Aqui está teste, mas no meu caso será projeto MVC. Projeto MVC. Aqui o user é o user da conexão que eu tenho com o MySQL, e este user não tem qualquer password, então vou passar em branco. De seguida vou criar um método para efetuar a ligação, então ele será do tipo connection, e vou dar um nome ao método de conexão. Não recebe qualquer parâmetro. Aqui vou importar o java.sql.connection. Vou criar um objeto também do tipo connection para receber a ligação do MySQL, para obter a ligação, aliás. Connection, vou dar o nome de con, vai ser igual, por enquanto, vai ter o resultado de nulo. E a conexão é efetuada sempre dentro de um try-catch. Caso exista algum erro, para ele ser capturado no catch e eventualmente efetuarmos algum tratamento a esses erros. Então eu escrevo try, control espaço, e o NetBeans ajuda-me, indica-me logo aqui a estrutura do try-catch. E o primeiro passo aqui dentro do try-catch será carregar o driver. Então, carregar, vou comentar aqui, carregar
o driver. Na documentação também tenho um exemplo, que é este exemplo aqui, ou seja, será através do método forName e da sua classe, ou seja, classe ponto e o método forName. E vou passar a string do caminho do driver, que é esta variável, classe driver. E o segundo passo é obter a conexão, através da string de conexão, não é? Obter a conexão. Obter a ligação, aliás. E para obter a ligação é através da classe DriveManager.getConnection. E aqui este é um método de subcarga. Eu vou escolher o método que recebe 3 parâmetros, ou seja, o primeiro é o URL, que é o caminho da base de dados, o segundo é o user e o terceiro é a password. E é as variáveis que eu tenho aqui. Ele automaticamente até identifica-me logo as variáveis. Também está na documentação, como obter a ligação, não é? Da string de conexão. Aqui está, DriveManager.getConnection, e aqui está a ser passado só um parâmetro, ou seja, está a ser passado a string de conexão. De seguida, eu vou indicar que este objeto do tipo connection vai receber a ligação que contém a string de conexão, ou seja, con vai ser igual ao DriveManager.getConnection e a string de conexão. E aqui, no final, eu vou retornar, return, o objeto que tem a ligação com a string de conexão, não é? Return con. Aqui vou imprimir na consola os erros que ocorram caso aconteça algo no caminho do driver ou mesmo a obter a conexão. Então systemout.println e a variável que obtém os erros, que é o e. Neste caso eu vou chamar o método getMessage. Aqui o NetBeans também ajuda-me a escolher o tipo de exceção. Neste caso será SQL Exception ou Class Not Found Exception. Este será para caso não encontre o driver e aqui caso exista algum erro com a conexão. Tenho criado o método de ligação e vou criar também um método para desligar esta conexão. Então vou criar um método público. Este método não vai retornar nada, ele será void. Vou dar um nome de desligar conexão, e este sim vai receber um objeto do tipo connection. E aqui eu vou só indicar con, que é o objeto do tipo connection, e vou fechar a ligação, con.close. Aqui o Java também indica-me que tenho que colocar dentro de um try-catch. E aqui também vou imprimir na consola, caso exista algum erro, a fechar a conexão. Vou formatar o código e tenho criado a classe de conexão com 2 métodos, um para efetuar a conexão e outro para desligar a conexão. Eu vou fazer um teste, vou criar aqui um package, eu vou dar um nome a este package de testes e vou criar aqui uma classe com o nome de teste. Vou criar um método main,
Se eu escrever public e controlo espaço, o NetBeans também me ajuda a criar logo o método main. E vou instanciar a minha classe de conexão. Conexão, vou dar o nome de conexão, que vai ser igual a new conexão. A new conexão. Vou criar um objeto do tipo connection, que vai receber a minha ligação. Connection, vou dar o nome de con, que por enquanto terá o resultado de nulo. E aqui eu vou então, falta-me importar aqui connection, falta-me aqui o C e importar o java.sql.connection. E agora sim, vou indicar que o meu objeto do tipo connection vai receber a instância de ligação, que é conexão ponto conexão, que é o nome do método que eu tenho para efetuar a conexão. E agora eu vou verificar se tenho ligação ou não. E como? Este objeto do tipo connection tem um método que é o isClose. E este método devolve-me um valor booleano, true ou false. Então eu vou imprimir na consola system.out.println o objeto que tem a instância de conexão, que é o con, e agora sim vou chamar o método isClose. Aqui o NetBeans também pede-me para colocar dentro de um try-catch, caso exista algum erro também para ser capturado no catch. E agora, com o lado direito do rato, vou fazer um run file. E neste caso obtive falso, quer dizer que tenho conexão, ou seja, eu estou aqui a perguntar, o meu objeto que recebe a ligação está fechada? Ele diz que é falso, que não, ou seja, tenho ligação. Vou também testar o método de desligar a conexão, então vou chamar aqui o meu objeto conexão, ponto, e qual é o método que eu criei? É o desligar conexão, que recebe um objeto do tipo connection. E onde é que eu tenho a ligação? É neste objeto con. E vou então passar o objeto con. Vou também imprimir na consola o mesmo método, o isClose. Se ele indicar-me true, quer dizer que a ligação foi desligada com sucesso. Então, vou fazer um run file novamente e cá está. Tenho um true. E assim, desta forma, tenho criado a ligação com o MySQL.